Ô, doutor Aloysio Andrade, que é médico psiquiatra e homeopata, bom dia. Bom dia, Eduardo, Fernanda, Gutenberg, ouvintes, internautas. Comemorar aqui, começar pelo Santos, né, Eduardo? Então, São Tiago, dia dele hoje, é o protetor dos cavaleiros, dos peregrinos, dos farmacêuticos, dos alquimistas e veterinários. Isso aí tem um leque amplo, hein? Olha só. Peregrinos, cavaleiros, farmacêuticos, alquimistas e veterinários. Outro dia homenageei meu avô, minha avó que tiveram uma farmácia, fica aí uma nova homenagem. E São Felipe, que é o padroeiro dos educadores e dos comediantes. Então, as duas homenagens, São Felipe e São Tiago. E por último, o dia, sabe de quem? Do Pau-Brasil. Benção. E você sabe por que o Pau-Brasil fez tanto sucesso na Europa na época? Não. Porque não existia corante vermelho. Usava-se para colorir de vermelho um móvel, sangue de boi. Então era um cheiro horroroso. Então o Pau-Brasil, dando essa possibilidade de uma seiva vermelha, explodiu e vamos até quase ser extinto, né? Mas então fica homenagem aí também à nossa árvore símbolo, o Pau-Brasil. Você já imaginou um cara manter uma mulher como refém, violentando essa mulher sucessivamente das mais variadas, nojentas e inacreditáveis formas? E depois que essa mulher foge para buscar auxílio da polícia, o cara estava no churrasquinho, amigo, com o cartão dela. É doentio, né? Usou a mulher das mais perversas formas possíveis. Aloysio Andrade, nós estamos voltando à barbárie da Idade da Pedra? Eduardo, parece que a gente nunca saiu, né? Porque esse tipo de situação, esse tipo de absurdo, ele é tão frequente, ele acontece de uma maneira tão sistemática, que nós vamos entender que realmente a civilização, para ser chamada de civilização, precisa de um treinamento das crianças muito mais bem feito do que tem sido o que a gente está vendo por aí, né? Agora, a questão da punição, né? A gente sempre fala que a punição é tão mais eficaz, tão mais eficiente, quanto mais rápido ela acontece, né? Nem tanto pela intensidade, mas pela rapidez. Quer dizer, numa situação dessa que não há dúvida, numa situação dessa que não há nenhum tipo de suspeita de que pode ter sido uma outra coisa, eu entendo que isso daí tinha que envolver, né, a prisão já de imediata, uma prisão, como diz outro, com um julgamento sumário, porque quando há dúvidas, não, né? Isso é diferente, né, Eduardo? Mas quando é uma situação assim completamente clara, inequívoca e sem dúvida nenhuma, tem que ter uma punição, né? E você vê, até homicídio ele já tem na história e circulando para lá e para cá como, né, se não tivesse acontecido nada. Um vídeo mostra o pastor Lúcio Barreto Júnior, ele tem 52 anos, ele é conhecido popularmente como Lucinho Barreto, falando que já beijou a própria filha na boca. O Ivanil Gomes Filho está pedindo aqui, educadamente, por favor, mostre a fala inteira da filha dele. De preferência, use o áudio original dela. Ivanil, a Viegas vai ver se consegue aqui, tá? A gente rodar para você e para outras pessoas que gostariam de ouvir. Porque o assunto é muito sério. E a fala da moça é muito séria também. Na defesa do pai, a gente tem que ouvi-la assim. Ô, doutor Aloysio Andrade, que é psiquiatra, me conta. Então, Eduardo, a forma dele falar tem o conteúdo, né, que é o que ele falou. Agora tem um jeito, né, tem a maneira dele falar, é completamente, vou usar um termo da completamente escrachada, completamente desrespeitosa, de duas uma. Ou ele é um tarado sem respeito à ética, moral, aos valores, ou ele é um baita do mentiroso, tirando onda para poder aparecer junto aos fiéis, né? Então não escapa, não tem terceira opção. Ou ele é completamente depravado, ou ele é completamente mentiroso. E aí? Ô, doutor, mas tem muitas pessoas que têm essa prática. E aí, não tô falando de pastor, nada disso. Pessoas comuns que dão selinhos nos filhos, né? Como cumprimento. Tem muita gente que faz isso. E o selinho é uma coisa, né? Beijar na boca é outra. Quer dizer, o selinho é no lábio, você encosta, não tem língua, não tem uma intimidade maior assim, né? Isso daí realmente é uma questão da cultura familiar. Mas do jeito que ele falou, né? Um mulherão, eu te pego, né? Falar com seu namorado que eu fui o primeiro, tá, a clareza, né, nítida, né, límpida, de que é uma atitude sexualizada, que não é nada de afeto, né, mas sim de atitude sexualizada. É o fora de contexto, né, Fernanda? O que é o fora de contexto? É, por exemplo, eu estar falando a respeito de uma coisa e dizerem que eu estou falando a respeito de outra. Quer dizer, para tirar de contexto, você precisa de cortar as duas pontas, vamos dizer, o início e o fim, fica só com o meio que ele fica pouco localizado.
Mas a maneira, o texto que ele verbaliza é um texto completo, não tem como estar tirando de contexto. Não vai dizer que ele estava falando isso a respeito da cadelinha que ele cria e que ele ama muito. Não, ele estava falando da filha, ele estava falando de uma atitude sexualizada, ele estava falando de algo que diz respeito não a afeto, não a carinho, não a amor, mas sim a desejo, a instinto, né? Então, feito eu disse, a maneira dele falar contextualiza tudo. Então, a pobre da filha, lógico, né, tem que defender o pai, mas eu também estou curioso para ver a veemência com que ela fala, que nada a ver, né? Porque a coisa do conteúdo é fundamental, mas a coisa da forma, do jeito, né, Fernanda, também é fundamental. A gente vai colocar o áudio da filha, a gente já está providenciando esse áudio para todo mundo ter o conhecimento e tudo. Mas as pessoas avaliam o comportamento daqueles que se colocam em público, né? O pastor, quando ele fala, ele se coloca em público e ele está ali sujeito às pessoas gostarem ou não e tal. Não estamos falando se está certo ou errado. Cada um tem uma opinião sobre as coisas que acontecem. Assim como a gente que está aqui falando no microfone, os ouvintes também se posicionam, né? Concordam com o que a gente fala, discordam, gostam da nossa voz, não gostam, e por aí. Me lembrou, Fernanda, duas falas que meu avô me ensinou de pequeno lá em Ouro Preto para respeitar a opinião do próximo, que era assim: cada doido com a sua mania. E a outra era assim: em cada cabeça uma sentença. Então é isso mesmo, eu acho que é importante para os ouvintes, para os internautas entenderem que não tem ninguém aqui na bancada querendo dar lição de moral, querendo dizer o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, mas a gente tem os valores. O que nos diferencia dos animais é que os animais, eles agem por instinto, é uma questão automática, eles não conseguem, a maioria dos animais não consegue elaborar, reconhecendo que os cachorros têm uma capacidade que até parece que elaboram, né, Fernanda? Mas, então, quando a gente fala sobre determinado assunto, é uma forma de preservar, de tentar manter a vida que a gente chama de civilizatória. A vida da civilização, ela não é a vida dos instintos, não é a vida dos desejos, não é a vida dos impulsos, não é a vida do automático, Fernanda. Então, os valores éticos, os valores morais, os valores de esforço, os valores espirituais, os valores de razoabilidade, queria explicar rapidamente aqui para os ouvintes internautas. O que a gente chama de valor de razoabilidade? Quando você for escolher alguma coisa na sua vida, quando você for decidir alguma coisa, você tem que levar em consideração 3 coisas. Primeiro, o seu sentimento, o que você sente diante daquilo. Segundo, a sua intuição, o seu sexto sentido, né? Que é aquela coisa que não está na lógica, a coisa, como é que eu me sinto diante disso, né? Como é que eu percebo? E terceiro, decidir com a razão, por isso falou de razoabilidade. Não é só com a razão, tá certo, Gutenberg, mas você passa pelo sentimento, evolui para a intuição e decide com a razão. Então, isso é que é civilização, gente, porque a gente nasce animal e a gente vai tentando se transformar em humano através desse treinamento que os pais, que a escola dão sobre os valores. Se a criança não for treinada, ou se ela não introjetar, não incorporar esses valores que superam o instinto animal, ela vai precisar a vida inteira, Fernanda, de ter os controles ou controladores sociais, que são a polícia, a justiça, o dinheiro e os outros. Porque se essa pessoa for, vamos dizer assim, liberada para poder fazer o que dá na telha, o que dá nos instintos dela, isso é uma ameaça à vida em sociedade. Agora, doutora Luísio Andrade, vai vender o clube, a justiça fala, não está errado. Vai fazer ciclovia da Afonso Pena, a justiça fala, para. Vai botar um novo serviço de motoristas do SAMU, os que estão saindo reclamam, a justiça para. O metrô vai demitir o metrô que é privatizado. Quem está em excesso não pode. O prefeito está mandando nada, viu? Hein? Eduardo, a gente ri de nervoso, né? Não é por achar engraçado, mas a gente fica tão invocado, como dizia no meu tempo de menino, que a gente até ri, fala assim, é muito absurdo. Porque existem coisas, Eduardo, que você pode dizer dentro do velho conceito de que há controvérsias, ou seja, há opiniões distintas. E tem outras coisas que são tão óbvias, tão concretas, tão lógicas, que não há controvérsia. O que há é uma distorção, é uma má intenção, uma má condução, que às vezes é por distração ou por inoperância, mas às vezes é por má intenção mesmo. E muitas vezes esses leilões, a gente sabe que infelizmente é fato, são dirigidos, são feitos para alguém levar aquele bem que está sendo leiloado por um preço abaixo do mercado, ou seja, por um preço que não é o preço verdadeiro, e é lógico que tem 2 lados ganhando, o que compra e o que vende subfaturado. E aí então a confiabilidade leva a população muitas vezes a abdicar até da coisa mais importante que existe no seu posicionamento político, que é o voto.
né? Eu não vou votar em ninguém, não, é tudo farinha do mesmo saco, é tudo do mesmo tipo, né? É gente que não é confiável. Então, deixar aqui, já que nós estamos vindo então na reta final para as eleições aí, a gente tem que votar, tem que escolher, se não tiver o melhor candidato, o menos ruim, não é? Por quê? Porque o que não dá é para falar assim, seja lá quem for, não estou nem aí, não quero nem saber. Sua vida, nossa vida depende das políticas. Ontem o governo federal liberou quase 5 bilhões de reais, 4 bilhões e 900 milhões de reais das emendas para os parlamentares, chega pelo Pix deles e eles fazem uma parte das obras que prometeram, que assumiram com seus eleitores, mas a gente nem sabe se isso daí vai ser tudo canalizado para o bem da população ou quem sabe talvez para o bem próprio desses parlamentares. 5 bilhões, tá, gente? A gente que muda uma coisa de lugar ou de outra, a gente que afunda o rio, a gente que empurra até os mares também, né? A gente aterra eles um pouco. Depois, quando vem, a gente, não sei porquê, ainda não consegue prever, né? A quantidade de chuva que vai vir, quando ela vai acontecer. A gente é sempre pego ali na calça curta e tenta resolver depois, né? Remediar depois o problema que acontece. Lembrando que domingo, né, Fernanda, é o Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de junho, depois de amanhã, né? E que... Nós estamos em maio, doutor. Como? Nós estamos em maio. Eu estava falando dessa questão, semana passada eu falei por quê? Porque o Dia do Meio Ambiente é o dia continuado, né? Tinha que ser, porque se você marca o dia só como 5 de junho, né? E não, você não faz, eu acho que devia ser todo dia 5 de todo mês. Gente, o meio ambiente, pelo amor de Deus, vamos respeitar, fazer a sua parte, né? Porque é a partir dele que a gente vai ter condição de sobreviver ou não, né, Fernanda? Pessoa que conviveu ali durante tanto tempo, né? E de repente tem que ficar privada ali dos bens, e é claro que é muito justo, né? Que uma parte vá para os pais que estiverem vivos, é claro, e os filhos também. Agora, o cônjuge, aquela pessoa que ajudou a construir o patrimônio do casal, isso vai dar pano pra manga, hein, Eduardo? Hein? Aloysio Andrade. É totalmente injusto, né, Eduardo? Porque se tiver havido uma separação do casal, então não é nem viúvo nem viúva, né? Já separaram, já está resolvida a questão. Agora, se estão vivendo juntos, se estão se amando ou se suportando, né, Gutenberg? Que às vezes não é uma questão de amar, mas de se suportar, eu acho mais do que justo que essa herança seja desse cônjuge que está em atividade enquanto cônjuge, né? E muitas vezes o que acontece? Você abre um leque de possibilidades, isso aí vai para judicialização, e às vezes você passa 15, 20 anos com os bens parados, deteriorando, estragando, por uma falta de clareza no texto legal, né? Ô, Aloysio Andrade, o senhor que cuida dos que estão com sofrimento mental, é isso? As mulheres sofrem mais da cabeça que os homens? Eu acredito, Eduardo, que sejam formas diferentes de sofrer, né? Hoje, o ser humano está submetido a tantas condições que a gente vai chamar de condições de piora na qualidade de vida. Então, os fatores externos têm trazido tantos desafios. Eu acho que não tem ninguém que possa dizer que tem uma saúde mental completa, né? E realmente é a pressão da vida moderna, essa questão do excesso de consciência. Antigamente dizia, né, Fernanda, que o que os olhos não veem, o coração não sente, né? A intuição percebe, mas, né, não percebe com a lógica mental, né? Então, hoje o ser humano vive sobrecarregado e o que a gente tem tido que fazer, Eduardo, é cada um cuidar da sua saúde mental na medida do possível, na medida do que está ao seu alcance, né? Por isso a gente tem estimulado tanto os ouvintes internautas da Itatiaia a acreditar que o esforço, que a proposta de se tornar um ser humano melhor, não só para si mesmo, mas para conviver com o próximo, é fundamental. E essa história de contar de 1 até 10 é justamente o exercício da compreensão, o exercício da paciência, o exercício da não cólera, da não explosão, né? Porque gera uma reação no outro que você não é capaz de imaginar. E às vezes, Eduardo, você está interagindo com a pessoa que é muito mais perturbada do que você imagina. E você não pode relacionar com ela como se ela fosse normal, porque às vezes está ali um poço de problemas, um poço de dívidas, um poço de traições. Estávamos falando semana passada aí do dia do chifrudo, né? Quer dizer, a partir do momento que a pessoa pensa que o outro pode estar com problemas muito maiores do que os seus, né, os da própria pessoa, eu acho que a gente relativiza isso e com isso, se você tiver uma atitude mais conservadora no sentido de não ser tão explosivo, não ser tão imediato na sua reação, a chance de você não ter problemas aumenta muito, você fica mais protegido. Então, minha cara Viegas, se alguém perguntar
em tom afirmativo. Você tá doida? Você fala, tô. Exato. Doutor Luiz falou que todo mundo tá. E a mulher sempre ouve muito isso, Mais né, ou Edu? menos. Você tá doida. Você tá doida? Todo mundo é algo problemático, né, Fernando? Agora, Quer dizer, temos que ter a noção da quantidade que a pessoa é problemática e cada um de nós desenvolver um instrumento, uma ferramenta, uma faca, um canivete para descascar o abacaxi que cada um de nós é. O senhor volta sexta que vem às 10 da manhã, se Deus quiser, senhor médico psiquiatra Luiz Andrade? Se Deus quiser, e estimular os ouvintes internautas e a bancada toda a usar alimentos que têm um pouco de amargo, como é o caso do jiló, do quiabo, da berinjela, um pouquinho de água de carqueja, porque os alimentos amargos estimulam o fígado e a vesícula a funcionar melhor e são justamente fígado e vesícula quem nos ajudam a digerir não só as gorduras, o colesterol e o triglicéridos, mas também a digerir a vida, né? A suportar com mais paciência os chatos e suas chatices. Portanto, um pouquinho de amargo no alimento é melhor do que a amargura da vida. Vamos comer um pouquinho de jiló, de quiabo e de berinjela.